Imagina olhar no espelho, se reconhecer menos a cada dia, sentir o corpo mudar e não entender o porquê. E quando você busca ajuda, tudo que recebe é um remédio para dormir ou um rótulo que isso é normal nas mulheres. Quando uma mulher deixa de menstruar aos 37 anos, ela não ganha tempo livre, ela perde futuro. Quando a medicina diz é psicológico, ela não está sendo cuidadosa, ela está sendo cúmplice de um abandono. A menopausa precoce é um silêncio que estoura por dentro. E ainda assim, esse assunto não é tratado como deveria ser. Enquanto isso, mulheres seguem adoecendo sem saber o nome da própria dor. No episódio de hoje, a gente vai falar de um silêncio barulhento que atravessa a vida de muitas mulheres. E quando ele chega antes da hora, não dói só no corpo. Ele desmonta planos, sonhos e identidade. A Shirley é nossa convidada de hoje e ela viveu uma menopausa precoce sem diagnóstico por anos e vai contar como sobreviveu à invisibilidade, ao luto da maternidade biológica e à negação de um sistema que deveria cuidar. Shirley Mota, minha amiga, muito obrigada por você topar participar desse videocast. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade da gente falar desse tema. A Shirley é, primeiro de todos, minha amiga, enfermeira, maquiadora, influenciadora, mentora de mulheres. Mais alguma coisa? Eu sou líder, mentora, consultora, contribuo um pouquinho para o empoderamento de todas nós. E aí eu quero assim começar com uma pergunta nua, crua e direta. Estar na menopausa é um processo que todas as mulheres passarão. Entretanto, eu quero saber de você. Qual foi o momento que essa palavra ganhou nome, peso, realidade na sua vida? Muito boa pergunta. Foi de fato quando eu consegui dar nome ao que eu estava sentindo, né? E tem exatamente quase 3 anos que eu consegui dar nome, virar e falar assim, olha, é menopausa. Porque antes disso, todas as coisas que estavam acontecendo davam-se outros nomes. Eu passei por vários outros médicos e cada um nomeava de uma forma, né? Então, quando eu consegui dar nome para o que eu estava sentindo, foi um momento de alívio, né? Porque quando você começa a ter um monte de coisa sem saber o que tem, de fato, é conflitante. Então, tem aproximadamente quase 3 anos que eu consegui falar, ufa, é menopausa. Tá, e passar por vários médicos, porque você tinha uma profissional que te acompanhou desde da menarca, né? Desde a primeira menstruação. E aí, passar por vários profissionais que davam inúmeros nomes, né? Melhor dizendo. E fez você, claro, né, gastar, tá? Já que é enxaqueca, vou comprar remédio para enxaqueca. Sim. Já que é psicológico, vou procurar uma terapia. Isso diz muito sobre como a medicina nos enxerga ou não enxerga. Nossa, isso diz muito como a medicina não nos enxerga, isso diz muito como a medicina negligencia o tema menopausa, isso diz muito como os profissionais não estão preparados para lidar com nós mulheres nessa fase, né? Eu fui em diversos médicos, cada um deles disse que eu tinha uma coisa, e sim, gastei com remédios, com terapia, com exames, e nenhum tocou no tema menopausa. Eu sou sua amiga pessoal, eu sei como que você ficou. Você também já compartilhou que é um processo muito solitário. Até a descoberta é um processo solitário. Como que me conta o que aconteceu? Porque com certeza tem muitas meninas que estão passando por isso. Então, tudo começou quando eu tive um isolamento social mesmo, né? Eu tive uma fobia social e vários sinais e sintomas como irritabilidade, choro fácil, insônia, os fogachos, né, que são os calorões, cabelo caindo. A gente tem uma deturpação da autoimagem. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, o corpo muda, tudo muda. E por que eu falo que é um processo solitário? Nós somos tidas como mulheres poliqueixosas. O que é ser poliqueixoso, né? É uma pessoa que tem várias queixas. Nossa, você reclama demais, né? Não, lá, de novo ela reclamando, de novo você reclamando. Nossa, você só reclama. Então, dentro desse ser poliqueixoso, na maioria das vezes, o que a gente faz? Se fecha. Deixa eu ficar quietinha, porque já que eu tô poliqueixosa, né? O outro pode achar que eu tô só reclamando, eu não quero compartilhar. Eu não quero falar. Então, comigo não foi diferente. Né? Eu precisei ficar quietinha comigo para entender o que estava acontecendo comigo, e eu não sabia ainda, né? Mas estar quietinha foi necessário para eu me reconhecer.
Mas assim, quando que você percebeu, gente, eu só posso estar enlouquecendo. O que aconteceu? Bom, então vamos lá. Eu comecei a perceber que tinha algo errado aos 37 anos, que foi quando eu parei de menstruar. Mas, como veio junto Você com... parou de vez ou tinha aqueles espaços assim? Ai, Não, menstruei um mesmo, outro não. não, parei. Parei aos 37. Só que tem aí a questão do mioma, né? Então eu tinha um mioma e era tudo culpa do mioma. Então eu parei de menstruar aos 37, nós identificamos o mioma e a minha ginecologista, né, com exames anuais, eu fazia o ultrassom e a gente via que era o mioma, que tinha um mioma, e eu parei de menstruar, era o mioma. Eu estava irritada demais, tinha muita coisa acontecendo. Não, calma, né? Nós vamos cuidar do mioma. O Engordou, é o mioma, né? engordou, é o mioma. O mioma se tornou o principal ali. No seu caso é mioma. Às vezes a pessoa tem filho, você está estressada com as crianças, é um trabalho. Então, o primeiro momento que eu comecei a desconfiar que tinha algo errado foi quando eu parei de menstruar. Só que deu nome o quê? Era o mioma. Sim. Era o mioma, né? E ele crescia, né, também, sim, né? Sim, então eu fazia consultas anuais com a minha ginecologista que pediam ultrassom e a gente via como é que o mioma estava, né? Era como se a gente estivesse cuidando do mioma, né? Sim. E me assustava muito a possibilidade de tirar o útero, que foi um tema que foi falado, foi algo que foi falado. Então, pelo fato de eu ainda não ser mãe, eu falava para ela que não. E ela falou: não, tudo bem, a gente vai dar um jeito. E aí foi passando anos. Foram passando anos, eu sem menstruar, irritada, com calor, sem dormir. Cabelo caindo. O corpo mudando, cabelo caindo, secura vaginal e outros sintomas. Calma. É o mioma. É o mioma. É. Até que o mioma cresceu muito, né? Eu tive um volume horroroso no meu abdômen, né? E aí decidimos por tirar. Então eu fui, fiz a cirurgia, tirei o mioma e fiquei feliz. Por quê? Porque eu vou tirar o mioma, né? O corpo vai voltar ao normal. Vai voltar tudo ao normal, sim. Né? Só que não, né? Eu tirei o mioma, tive um pós-operatório um pouco complicado, cuidamos desse pós-operatório, passados em torno de 6 a 8 meses, tudo de novo. Nada mudou. A menstruação não desceu, a irritabilidade não mudou, o cabelo não parou de cair, os calores eles não melhoraram, todos os outros sintomas. Nada mudou. E aí, você recebeu uma indicação de uma profissional. Como que foi esse encontro? Então, como nada tinha mudado e eu precisava entender o que estava acontecendo, eu já tinha passado por outros ginecologistas e outros profissionais, e ninguém tocava no tema menopausa, né? Eu precisei entender. Daí eu comecei a buscar. Sabe buscar mesmo? Você que está me ouvindo, faz busca na internet de profissionais que cuidam da mulher. Sim. E daí, fazendo busca pelo tema, quando eu consegui identificar uma profissional especialista em saúde da mulher, uma profissional que gabaritada para cuidar de mulher nessa fase da vida. E foi onde eu encontrei a minha médica, né, a atual, inclusive, que me resgatou. E foi um resgate mesmo, Porque quando eu fui nela pela primeira vez e eu contei tudo, ela desenhou, literalmente falando, ela desenhou cronologicamente minha vida hormonal, minha vida produtiva, nunca tinha te visto, né? Nunca tinha me visto. E aí ela foi fazendo perguntas bem pontuais sobre a minha vida reprodutiva, minha evolução. E ela desenhando tudo, né? Ela chegou à conclusão: Shirley, tô entrando na menopausa aos 37 anos. Contando assim, gente, parece que ela sentou, né? Chegou no consultório, sentou, estamos aqui conversando, e não foi. Não. Né? Foi um momento de muitas lágrimas, até mesmo antes de descobrir, né, o diagnóstico. Sim. O que você sentiu na hora do... você entrou na menopausa aos 37 anos. O que você sentiu ali? Olha, eu vou te falar que foi uma mistura de sentimentos. Tive raiva. Eu tive raiva porque eu passei por vários médicos. Vários. Ela não foi a primeira. Por falta, né, de busca, né? E aí ela ainda completou. Ela falou comigo assim: olha, você entrou na menopausa aos 37 anos e você está até hoje sem cuidados. Ela falou isso: você está até hoje sem cuidados. E o que você sentiu? Eu tive um alívio por tê-la por perto para cuidar de mim, mas eu tive também raiva, eu fiquei chateada. Um luto? Sim, porque eu poderia ter tido todo esse cuidado lá atrás. Quanta coisa poderia ter evitado. Ter sido evitada. Então, assim, foi negligenciado. Com certeza. Né? E eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo, eu não consegui me cuidar a tempo e hora de muita coisa.
É. E eu acredito muito que quando eu falei do luto, é um alívio, né, porque, enfim, encontrei alguém, mas é um luto de planos, é um Uhum. luto de sonhos, e você comentou que você falou, algo do tipo: "Eu morri, então, eu tô morta, eu não". E aí ela te trouxe essa: "Não, você tá viva". É porque o que acontece? Hoje ainda é assim. Eu costumo falar ainda, porque eu tenho muita esperança que isso mude, né. Mas quando você fala que uma mulher ela tá na menopausa, é como se virassem para ela e falassem assim: "Ah, então tá querida, seguinte, pega uma toalhinha, começa a enxugar o seu suor, pode ficar sentadinha, bonitinha, vendo a vida passar", porque eles acham que a nossa vida acabou ali, a Sim. nossa vitalidade acabou, a nossa vida reprodutiva acabou, a sua energia acabou, né. Porque o termo menopausa, ele faz muito menção a isso. Então, quando, ela chega para mim e fala: "Olha, você está na menopausa, você entrou na menopausa aos 37 anos, você está sem cuidado até agora e a gente vai cuidar de você". Eu fiz assim, poxa. A gente vai cuidar, né, tipo, eu imagino que você deve ter pensado: Mas o que que tem mais para fazer?", Eu falei: "Espera né. aí, é o que eu tenho feito até então. Sim. Eu estou me Qual cuidando, que é a fórmula mágica, né? só que eu estou me cuidando da forma errada". Eu estava entrando em falência hormonal, estava entrando em falência de vitaminas, estava entrando em falência múltipla de várias coisas e é o que estava acontecendo comigo, eu estava definhando por dentro, né. E o resgate com ela foi fundamental para eu viver de novo, para trazer energia, para trazer luz, para trazer vitalidade, para trazer à luz projetos que eu havia abandonado, né. E é necessário, é fundamental que a gente encontre, a gente dê nome para o que a gente tem, porque até então a gente fica vagando, Sim, vagando. sim. Eu eu lembro até hoje, eu tenho 43 anos, eu menstruei aos 11. E eu sou de uma época que mãe falava assim pra vizinha: "A Aline virou mocinha". Nossa. Infelizmente, né, e eu inclusive eu já perguntei pra minha mãe: "Gente, onde está o romantismo dessa situação?". Por que que eu falo romantismo? Eu acredito que falta muito a introdução desse assunto com a seriedade que tem que ser dita para as meninas, e aí, da mesma forma que festejam para as meninas que você ficou mocinha, e agora, né, agora você vai virar mulher, com o mesmo carinho, com a mesma festa que fazem com esse peso, é o mesmo peso que dão as costas com a menopausa. É, é. A frases do tipo: Os "Não é 2. doença não, você não está doente não, minha querida. Menopausa não é doença". Sim. E aí eu quero que você me fale o seguinte: o que que você gostaria que toda mulher soubesse sobre viver a menopausa ou a menopausa precoce na pele? Algo, de repente, que não te foi informado. Primeiro, assim, a gente precisa se conhecer, a mulher ela precisa se conhecer completamente, né. Então, assim, eu vou falar por mim, eu sou uma mulher que sempre me cuidei, né, sempre li muito, sempre fui um pouco mais instruída nesse sentido e aconteceu comigo, tá. Então, mulheres, vocês precisam conhecer o seu ciclo, vocês precisam conhecer a sua pele, vocês precisam conhecer o seu corpo, vocês precisam conhecer o seu cabelo, sabe. Porque quando você notar que algo tá errado, e você começar a relatar isso para o teu médico, e se o seu médico negligenciar ou se ele tocar num assunto, te encaminhar para outros médicos, peça para ele um exame, fala para ele que você quer saber como andam os seus hormônios. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Olha, doutor, pode citar. Eu fiquei sabendo que existe a menopausa precoce. Sim, Eu vi um podcast, eu ouvi um podcast sobre isso, eu li sobre isso, eu fiquei sabendo. E eu acho que pode ser comigo ou não, mas para que eu tenha certeza, eu queria fazer um exame, né? sim. Então eu acho que assim, a gente precisa se conhecer. Precisa conhecer você. Calores em excesso não é normal. Aí o que que acontece? Às vezes eu tinha uns calorões e eu falava assim: "Ah, não, tá muito cedo para estar na menopausa". Será? Sim, porque por fora você estava ótima. Não normalize sintomas como irritabilidade em excesso, insônia, não normalizem. Não normalizem, a exclusão, né, às vezes, assim, social. Você gosta de sair, talvez hoje cansaço é normal, gente, mas demais não. Não normalize isso. Sim, Não normalize essa fobia, não normalize o cansaço demais, não normalize dores no corpo, não normalize dores nas articulações, tá? Não normalize a secura vaginal, porque às vezes você, mulher, com seu parceiro, com seu marido, com seu
companheiro, né, tem uma vida sexual ativa, se você começar a ter um desconforto nesse momento, não normalize. Primeira coisa, a gente tem que se conhecer, se conheça, conheça o seu corpo, ponto. Partindo desse conhecimento, qualquer coisa diferente, busque por ajuda. Busque por ajuda. E aí, quando você buscar por ajuda e você começar a passar por vários médicos, cada um começar a dar o nome, opa, peraí, tem coisa errada. Eu não sou assim, né? Sim, né? Eu tive um sintoma que é a tricotilocomania. O que é isso? Fala 3 vezes. Tricô. Tricotilocomania é o ato de arrancar o cabelo. E quando que eu descobri que eu estava puxando o meu cabelo? Um dia eu lá no sofá e tal, passei a mão, aquele tanto de cabelo, e eu comecei a ter buracos no meu cabelo. Puxando a raiz, né? Eu fazia assim, ó. Normal? Não, não é. Mas tive tricotilocomania, né? Então, são sinais que o corpo dá, que a mente dá, sabe? E que às vezes a gente acha que por ter uma vida atribulada, ter várias coisas para fazer, normal eu estar cansada demais, normal ter dores na articulação, não. Normal eu dormir mal com frequência, não. Não. Tá? Então, fiquem atentas a vocês, aos sinais que o corpo dá. É óbvio que existe depressão, é óbvio que existe outras patologias, né, que pode estar acontecendo com você, sim, mas aconteceu várias situações de esquecimento, ferro, queria que você explicasse, Nossa. ferro, chave. Eu cheguei em casa, normal, quando eu fui pegar a chave para abrir o portão da garagem do prédio, eu não estava com essa chave. E aí tem uma padaria perto da minha casa, eu cheguei na padaria, sentei, as meninas, oi, tal, eu falei, vou pegar minha chave aqui, que a bolsa é uma bagunça, então eu sentei e comecei a tirar tudo da minha bolsa, tudo. Opa, a chave não tá aqui. E aí na hora eu pensei, nossa, eu esqueci a chave no meu serviço. Tá, peguei o telefone, liguei lá para a portaria do meu serviço, que é uma empresa, falei assim, olha, aí a recepcionista atendeu, eu falei, faz uma gentileza para mim, vai lá na minha sala, vê se a minha chave tá na mesa, lá, sobre a minha mesa, e se tiver, eu vou aí buscar. Ela foi gentilmente, abriu a sala, olhou, não tinha nada em cima da minha mesa. Aí ela me ligou, Chile, olha, não tem nada aqui. Ah, tá, obrigada. E aí, por alguns minutos, eu falei, gente, onde tá essa chave? Eu falei, já sei. Joguei fora. Joguei fora. Aí veio na minha mente o seguinte, né? Eu tenho uma rotina diária de pegar o lixinho, eu moro num apartamento, quarto andar, então tranquei a porta, tá? E aí, na hora, com a mesma mão que eu tranquei a porta, a chave aqui, eu peguei o lixo, eu desci as escadas, tá? E eu joguei a chave junto com o lixo. Aí o lixeiro já passou hoje, eu vou entrar na lixeira para pegar a chave? Não, isso era à noite, né? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou na casa do meu irmão tem a cópia da minha chave, mora perto da minha casa, liguei pro meu irmão, Breno, você tá em casa? Tô. Fui na casa do meu irmão, expliquei para ele o que aconteceu, aí meu irmão me fez uma simples pergunta, tá tudo bem? Não. E aí fui, peguei a chave com ele, agradeci, voltei para minha casa. Abri a garagem, abri a portaria da minha casa, do meu prédio. Quando eu cheguei para abrir minha casa, a chave na fechadura. O dia todo. A chave ficou o dia inteiro na fechadura da minha porta, a porta da minha casa ficou aberta o dia inteiro. Nesse dia, aí eu entrei, eu peguei a chave, eu sentei no chão e eu falei, eu tô louca. Eu não tô normal. Isso não é normal. Então a gente tem que reconhecer sintomas. A gente tem que se reconhecer. Porque isso não era normal. Não mesmo. Era uma coisa que eu fazia todo dia. Então, voltando naquela pergunta de o que a mulher tem que fazer para, de repente, né, a gente se reconhecer. A gente tem que se enxergar. Vocês têm que se enxergar. A gente tem que entender o que está acontecendo. Nesse dia, eu falei que isso não era normal, né? Eu não estava normal. E eu falei, poxa, eu preciso de ajuda. Eu não estou normal. Né? A gente não pode normalizar essas coisas, né? A chave estava na fechadura, gente, o dia inteiro, né? E eu achei que eu tinha jogado ela fora, né? Sim. E ela ficou na fechadura o dia inteiro. Então, olha, a gente fica o dia inteiro fazendo várias coisas. Sim. Eu, como enfermeira, cuidando de várias pessoas, Sim. né?
E a gente tem que ter um olhar para dentro. A gente tem que se enxergar, tá? A gente tem que se olhar. Nesse dia, eu vi que tinha algo muito errado comigo, né? E eu precisei de ajuda. Um outro episódio foi quando eu estava indo trabalhar e eu já dentro do fretado, do especial, eu fui, deixei o ferro ligado. Eu desci e voltei para casa, porque na minha cabeça ia acontecer um incêndio com o ferro ligado, próximo da cama. Eu voltei para casa e entrei, subi as escadas, abri a porta e quando eu cheguei, eu percebi que eu nem tinha usado ferro. São sintomas que acontecem com todas as nós mulheres no climatério e menopausa, né? Só que você, às vezes, você normaliza como sendo cansaço, estresse, um monte de coisa que você tem que fazer, uma loucura, uma depressão, e não, né? Eu estava nesses episódios, né, acontecendo recorrentes, e eu estava simplesmente dando outros nomes. E quando eu ia ao médico, olha, gente, quando eu comecei a ter esses esquecimentos, eu procurei um neurologista. Falei, putz, tô entrando no Alzheimer No aí, Alzheimer, né? né? E ele disse, você tá cansada, foi estresse. E aí eu comecei assim, será? Daí ele me deu um remedinho. Eles negligenciam, eles não tocam nesse assunto, porque perguntam sua idade. Não, você tá nova demais para isso, né? Isso aí não, é cansaço. Então isso aconteceu comigo. Então a gente precisa entender, a gente precisa se enxergar. Falar sobre menopausa, engraçado, né? A gente está tão acostumada com as pessoas normalizando tudo o que acontece com a mulher, a menopausa, o puerpério, a cólica, tudo. E aí eu queria que você me falasse, porque é um assunto que não deveria ser, mas virou. É um tema que exige muita coragem e, ao mesmo tempo, é cercado de muita dor. Nós não somos preparadas para esse momento, o nosso corpo não é preparado para isso. Você, por exemplo, quando você quer engravidar, você toma vitaminas, etc. Você está preparando o seu corpo para a chegada de um bebê, mas não é falado naturalmente para você preparar o seu corpo para quando a menopausa chegar. Em que momento que você percebeu que você precisava contar a sua história para ajudar outras mulheres? Quando eu dei nomes a isso, e principalmente quando eu vi que milhares de mulheres sofrem com isso também, né? E que, assim como eu, podem estar perdendo oportunidades. Sim. Oportunidades. Porque quando a gente entra na menopausa, aí vamos falar de fertilidade, né? Vamos falar dessa oportunidade de engravidar, a gente perde essa oportunidade de forma natural, né? Então, às vezes, pode ter muita mulher aí tentando, eu falo da gravidez, você pode estar tentando engravidar e você não está conseguindo, aí como eu, você pode estar achando que você tem algum problema, ou você pode estar achando que é o seu parceiro, e não é. Você pode já estar perdendo a oportunidade de ter um filho de forma natural, porque os óvulos eles estão morrendo, você não ovula mais, enfim. Então, quando que eu senti a necessidade de tocar nesse assunto? Quando eu consegui entender o que estava acontecendo comigo, né? Respirei e falei, bom, beleza, é isso. Estou na menopausa. Ok. Estou me cuidando. Ok. Vigorei novamente, né? Tomando remédio, tendo de volta a minha energia. Falei, bom, agora milhares de mulheres, todas as mulheres precisam entender o que é isso, né? E a gente precisa tocar nesse assunto. Quando a menopausa vem de forma natural, você está deixando de ter aquela oportunidade. Bom, ela chegou, não há nada a ser feito. Mas quando ela vem de forma precoce, existe um luto para quem sonha em gerar, né? Existe o luto pela maternidade biológica. Então, aquilo foi arrancado, né, de você, e eu queria saber o que foi para você. É luto, né? A palavra já diz, né? É ruim, é chato, né? Só que assim, quando você entende isso, é se cuidar. É por isso que volto a dizer, mulheres precisam entender o que está acontecendo, porque talvez essa oportunidade que a gente pode estar perdendo, você consegue retomar. É tempo para isso. É ruim, é muito ruim. É um luto, e como todo luto, dói. Tem né? processos, né, para cá. É processo, e aí você precisa se entender nesse luto, viver esse luto, cuidar de você, dar-se o tempo necessário. Uma coisa que eu fiz e coloco que não quer ir, não vá, não quer fazer, não faça, né? Porque a gente precisa de tempo.
É isso, a gente precisa de tempo, você precisa de tempo para entender o que está acontecendo, né? Então, aconteceu, ponto. Tem coisas que não retornam mais, não voltam mais. Ela veio de forma precoce, tudo que tinha que acontecer não aconteceu. Então, entender isso, né? É necessário você entender o processo. Erga a cabeça e vai viver isso, esse entendimento, vai ler, vai buscar ajuda, né? Busca pessoas também nesse momento, faça uma rede de apoio, busque ter uma rede de apoio para falar sobre o tema e seguir, né? Não ficar remoendo aquilo, não ficar parada com aquele tema, com aquela coisa, não, de forma alguma. Luto, triste, vamos viver esse luto, vamos passar por esse processo e vamos seguir. Olhando nos olhos mesmo dessa mulher que identificou com a sua história, ou que já está passando isso há muito tempo, ou que está começando de repente a passar. Busque por pessoas, por profissionais, por rede de apoio. Não esqueça a força que você tem. Bom, depois dessa, quero te agradecer. Eu sabia que você iria agregar e muito, muito nesse episódio, muito mesmo. Você sabe o tanto que você me abençoa. Nossa, eu te em agradeço. todas as esferas. Você não imagina o tanto que eu aprendo com você, com as suas alegrias e com as suas dores. Eu falei no episódio passado e falo sempre que as nossas dores hoje, elas servem de remédio para alguém amanhã. Então, e ninguém quer passar, né, por nenhum tipo Não. de dor, mas as suas dores têm servido de alento para mim e vai servir de alento para outras mulheres. E se você identificou com esse episódio, compartilhe esse vídeo para o máximo de mulheres que estejam passando por isso. Até mesmo se você não sabe se está passando, compartilhe, porque com certeza essa mensagem vai agregar e muito na vida delas. Muito obrigada. E eu costumo dizer que não é por mim, é por nós. Então, nós precisamos compartilhar, nós precisamos comunicar. Então, compartilhe esse vídeo, comente, sabe? Isso é necessário, porque assim várias outras mulheres vão ouvir, vão se identificar, vão buscar ajuda e a partir disso vão ter mais qualidade de vida. Porque nós precisamos ter qualidade de vida. A menopausa ela não é o fim, pelo contrário, a menopausa é o início de um novo ciclo de vida. E esse ciclo tem que ser vivido de forma leve, feliz, alegre, e isso é possível a partir do momento que a gente tem profissionais gabaritados e responsáveis cuidando da gente, tá bom? Não desiste, pelo contrário, continue. Comece um novo ciclo da sua vida feliz. É isso aí. Você agrega muito, muito, muito. Eu tenho certeza que dá muitas mulheres. Esse é o intuito, né? A gente precisar, né, de buscar ajuda, ficar igual uma louca buscando por um e outros profissionais, sem saber o que a gente tem, isso é foda. E isso acontece com muita gente. Pode vir cá, Aline. A Aline vai vir aqui, Ai, gente. Vem aqui, Aline. Ih, vou começar aqui, que a Aline não quer vir, isso não. acontece Eu achei com chorando, a Aline não quer vir. isso acontece com muitas mulheres, né? A gente acha que é normal, né? E não é. Então, assim, olha, se a gente for parar para pensar no conceito de menopausa, né? Falência de hormônios, testosterona, progesterona e outros, né? Hormônios esses que conduzem a nossa vida. Conduzem a nossa vida, não tem como. A gente não consegue viver sem. É tanto que hoje eu faço reposição hormonal, terapia de reposição hormonal. Por quê? Para voltar a viver, né? Então, quando você perde esses hormônios, é isso que acontece com você. A menopausa é isso. E o problema não é fazer a reposição. Não, o problema é né? você não saber É que é você não isso. saber que é isso. É, exatamente, né? E até você saber que é isso, você sofre. O processo é doloroso. É, com certeza, né? Mas enfim, a gente precisa entender que existe essa possibilidade, né? E a gente precisa principalmente buscar ajuda. É isso. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente não busca ajuda porque a gente acha que é normal. E as pessoas não têm paciência para conversar. Quando a gente não sente o que o outro está sentindo, não tem paciência para ouvir, Aline. Quem tem paciência para conversar com uma mulher poliqueixosa? Quem tem? Terapia de reposição hormonal em dia, ninguém segura a gente. Ninguém segura a gente. É isso Obrigada. aí. Muito obrigada. Eu desejo que esse podcast de todos os outros, né? Encontrem várias pessoas, contribuam de várias maneiras para que outras mulheres consigam
se cuidar, se entender, né? Porque é isso, a gente precisa desse cuidado, a gente precisa desse acolhimento. O seu podcast, ele é acolhedor. O seu canal, ele é acolhedor. O que você está fazendo é isso. Você está proporcionando isso. Acolhimento. Isso aqui é acolhimento, né? Então, todas as mulheres que ouvirem, que verem, vão se sentir acolhidas. Que é isso que você está fazendo. Amém. Você acredita nisso? Pois é. Você acredita que é isso que você está fazendo? Você acredita que você está cuidando de muitas mulheres? Né? Você acredita que você está causando transformação na vida dessas mulheres? Então é isso, é um canal que vai proporcionar isso. Amém. Acolhimento, cuidado, zelo. Amém. E eu desejo que várias mulheres ouçam e se sintam cuidadas, se sintam acolhidas. Isso é amor, sabe? Isso é cuidado, isso é zelo, né? E no formato de um podcast, no formato de um post, no formato de um audiocast, que seja. Isso é acolhimento, e a gente está precisando. Nós da saúde, a gente chama de atenção primária. Se você tem uma atenção primária bem feita, você não tem um hospital cheio de pessoas doentes. Cheio de pessoas doentes. Tá? Então, que seja uma atenção primária que você está fazendo, sabe? Esse acolhimento é primário. É um acolhimento de uma atenção primária que o SUS precisa ter para acolher essa mulher, para ela não ir no psiquiatra achando que ela tá louca. Sim. Para ela não ir no psiquiatra para pegar remédio para dormir. Para ela não ir no dermatologista porque o cabelo tá caindo, enfim. Não né? ia à toa, né? Não ia à toa, né? Então, isso aqui é a atenção primária que você está fazendo. Ai, Aline. Mano, deixa eu ir embora. Acabou comigo agora. Tá?